O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos, por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora, como um ramo, e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto, e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nos domingos da Páscoa, nós vamos acompanhando como é que o Cristo ressuscitado permanece atuando no nosso meio. Então, as primeiras leituras que nós ouvimos da Páscoa é o Senhor ressuscitado entrando onde a comunidade está reunida, onde os apóstolos estão reunidos. Então, onde 2 ou 3 estão reunidos em nome de Jesus, ali está Jesus. Jesus entra e diz a paz. Aí diz para eles: levem essa paz. Perdoem os pecados. O pecado daqueles a quem vocês perdoarem, eu perdoo. Se vocês não perdoarem, não tem perdão. Então veja, em outras palavras, é a igreja que é a continuidade da presença de Cristo na terra. Por isso que Paulo vai dizer que a igreja é o corpo de Cristo. Quando no domingo passado Jesus dizia: eu sou o bom pastor, então ele é o supremo pastor do rebanho, mas cada cristão, quando pastoreia, quando cuida da vida de outra pessoa, cuida no bom sentido, cuida dando a vida por aquela pessoa, faz as vezes de Cristo. Nós somos, na terra, bons pastores. Mas, de um modo especial, isso se manifesta na figura dos sacerdotes, dos padres, especialmente dos bispos, do Papa, como pastores do rebanho da Igreja de Cristo Jesus. Nesse domingo, o Evangelho nos fala da presença de Jesus, e agora veja, de um modo explícito agora, do Cristo ressuscitado, presente por meio da igreja. E a imagem que Jesus vai usar é a imagem da videira. A videira, a vide, a árvore da uva, é a imagem da igreja, como no Antigo Testamento era a imagem do povo de Israel. Ora, a igreja é o novo Israel de Deus. A igreja é o novo povo de Deus. Então a imagem da videira se aplica à igreja. Mas Jesus vai dizer assim: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Quer dizer, quando o Pai plantou Jesus aqui na terra, quando Deus se fez homem aqui entre nós, estava instaurada aqui na terra, visivelmente, o corpo de Cristo, que é a igreja. Quando Jesus congrega pessoas ao seu redor, é como, compreenda, a vide, a árvore, e trazendo os ramos para serem enxertados
colocados na videira. Essa é a imagem que eu gostaria que você tivesse presente na sua mente quando você escuta o evangelho do dia de hoje, do quinto domingo da Páscoa, que diz: eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Videira verdadeira. Porque pode haver uma videira falsa. Sim, pode haver uma videira falsa. Existe, inclusive. É mais planta de decoração do que qualquer outra coisa. Já viram isso, né? Você fala, nossa, uma videira. Você vai lá, não, é só folhagem. É só folha. Ora, videira, tem que ter vinho, tem que ter uva, tem que dar fruto para produzir o vinho. Vinagre, enfim. É essa a videira verdadeira. Folhagem, pompa, aparência, sem uva, sem fruto, despropositado. Pensemos que isso é possível, então. Que eu esteja enxertado em Cristo, colocado em Cristo, e mesmo assim, ligado a Cristo, enxertado nele, não produzir frutos. Quem aqui é do interior, é uma linguagem rural, é uma linguagem agrícola, e para nós que somos de cidade, isso se perde completamente. É a linguagem do enxerto. Tem enxerto que não funciona. Tem enxerto que não dá certo. Como é que um enxerto, você é o ramo, eu vou colocar na videira, como é que o enxerto dá certo? A seiva da árvore tem que chegar ao ramo. Tem que chegar até a sua vida. Então, do que se trata? Do que Jesus está falando? Jesus está dizendo que se a seiva dele, a vida dele, não passar dele para você, você não dá fruto. E o ramo que não dá fruto, ele só está ocupando o espaço. Ele vai secando com o tempo, e aí ele tem que ser o quê? Cortado. Ele tem que ser eliminado. Sim, é possível uma pessoa ter sido batizada, ter primeira comunhão, casado na igreja, ter todos os documentos de católico, todas as provas de enxerto, e você olhar, e a pessoa é seca. Não conhece o Espírito de Deus. Está na igreja, tem cargo seminarista, Wellington. Trabalha na comunidade, ajuda, faz isso, corre de lá, corre de cá, só folhagem. Quando você vai ver o fruto verdadeiro, só espanação, só folhagem. É para aparecer, preenchendo, sabe assim, um espaço que deveria estar dando fruto, fruto verdadeiro, porque a seiva, a vida de Deus não entra na vida dessa pessoa. Ela não permite, ela não deixa. Há um obstáculo. Como é que a seiva penetra? Primeiro, a seiva penetra pela vida de comunhão com Cristo. Ele vai dizer, sem mim, vocês não poderão fazer nada. Então, sem vida de oração, sem vida com Deus, sem intimidade com Cristo, sem estar enxertado verdadeiramente em Cristo, recebendo a vida dele, não tem como. Sim, meu irmão, existem católicos de IBGE, católicos de frequência, não é só de IBGE, então vamos lá, de frequência dominical, que todo domingo está aqui, mas não produz fruto, porque não tem vida de oração, porque não tem vida de intimidade com Cristo. Como é que a seiva entra e faz a sua morada? Deus faz a sua morada em mim, especialmente pela missa, a oração mais perfeita é a missa. Quando eu recebo a comunhão, a Eucaristia, eu recebo a seiva, eu recebo Jesus. Como é que eu sei que essa Eucaristia está tendo efeito? Como é que eu sei? Eu dizia isso esses dias atrás, algumas pessoas não gostaram. Como é que eu sei que eu não sou apenas um papa hóstia? Que eu não sou apenas um comedor de hóstia? Como é que eu faço a avaliação, a autoavaliação,
que não precisa ninguém apontar o dedo para mim, que não precisa padre nenhum dizer nada, como é que eu faço a prova dos 9? Todo domingo estou aqui, comungo do corpo do Senhor, fui batizado, crismado, casei na igreja, tenho todos os sacramentos, mas a minha vida não prospera espiritualmente. A minha vida não vibra no Senhor. É disso que se trata. Quando Jesus fala de frutos, Jesus não está falando que você conseguiu fundar uma ONG, que você conseguiu ajudar não sei quantos pobres. Porque São Paulo vai dizer que mesmo que eu desse meu corpo a queimar em favor dos pobres, se eu não tiver amor, ou seja, se eu não tiver Deus, se eu não tiver o sangue de Cristo escorrendo na minha veia, correndo na minha veia, de nada serviria. De nada serviria. Seria só uma demonstração para os outros. É enganação para os outros verem. Por trás muitas vezes se esconde orgulho, soberba. Sabe? Ativismo. Corre. Um se batendo no outro. Fazendo disputa de quem consegue fazer mais coisa dentro de igreja. Quem é que consegue fazer mais coisa dentro da comunidade? E isso não é vida espiritual. E às vezes uma senhora, uma pessoa, sentada aí no banco, que não tem cargo nenhum aqui dentro, que não tem função visível, aparente nenhuma, está vivendo uma vida em Cristo, uma vida sobrenatural, dando frutos tremendos para a igreja. Evangelizando na família, evangelizando na empresa, trazendo almas para Cristo, levando a paz de Cristo dentro de casa, levando a presença de Jesus no trabalho. É o médico que não tem trabalho nenhum aqui dentro da comunidade, mas lá no hospital, lá no plantão dele, ele é a presença de Cristo ali. Porque o sangue de Jesus, que ele recebe em cada missa, que ele recebe em cada Eucaristia, corre nele. Ele tem intimidade com Jesus. E essa intimidade, essa vida com Deus, é visível na vida dessa pessoa. Vocês entenderam? Esse é um aviso de Cristo para nós. Porque se não há esse fruto que é espiritual, esse fruto que é sobrenatural, não adianta esse ativismo todo. Não adianta esse monte de pastorais, movimentos e associações, e peça daqui, e coisa de lá, e documento daqui, e estudo dali, se não tem vida na presença de Deus. Os frutos não aparecem, frutos sobrenaturais. A pessoa começa a definhar, a pessoa começa a desanimar. É impressionante como isso é verdadeiro. Essas pessoas, ou elas saem, ou elas abandonam, ou pior de tudo, elas ficam desgraçando com a vinha. Porque elas nem fazem, nem deixam os outros fazerem. Nem elas dão fruto, nem deixam outras pessoas darem fruto. Elas se transformam num estorvo. E aí o agricultor, que é o pai, ele tem que cortar, e queimar, e colocar essa pessoa para ser feita novamente, para que seja refeita a vida dela novamente. Não sei, meu irmão, aí faça a sua análise, faça a sua autoavaliação, olhe para a sua vida e se pergunte se não está na hora de Deus cortar algumas coisas em você. Eu falo por mim. Todo o tempo eu digo, Senhor, corta isso da minha vida. Isso aqui não está servindo para nada. Isso aqui é só pompa. Isso aqui é só, sabe, barulho. Isso aqui é só aparência. Tira isso. Tira isso daqui da minha vida. É o Senhor que tem que aparecer. São os teus frutos que têm que se manifestar. É a tua presença que tem que vingar na comunidade, na paróquia Nossa Senhora de Lourdes. Que for meu, dos meus gostos, das minhas coisas, queima. Antes que seja tarde demais. E muitas vezes eu estou dando fruto. E se eu quero dar mais fruto, Deus tem que cortar algumas coisas.
Então você, meu irmão, que está dizendo, mas eu estou bem então, porque eu sinto que Deus tem me usado, eu sinto que as coisas têm fluído. Então, mas se você começou a dar frutos, tem que podar. Toda árvore, quando ela começa a dar fruto, se o agricultor não poda, ela fica somente naqueles frutinhos. Se é para render de verdade e dar fruto em abundância, tem que podar. E a pergunta que eu lhe faço, aliás, eu não, o Evangelho lhe faz: o que precisa ser podado? Para que você ainda dê mais frutos, você pode dar muito mais fruto do que você tem dado. Você pode ir muito mais além do que você tem ido. Deus pode fazer coisas maiores com você, com a sua vida, com a sua família, lá onde você trabalha. Mas alguma coisa precisa ser eliminada. Algo precisa ser podado. Faço aqui um grande parênteses. Perceberam como uma pessoa, então, pode estar em Cristo e ser uma grande mentira? Vocês entenderam como alguém pode estar enxertado em Cristo e está dando uns frutinhos e aí ela se satisfaz com aquilo e deixa do jeito que está? Quando na realidade Cristo quer frutos em abundância. E aí de um jeito ou de outro tem que cortar. Ou corta para enxertar de novo, ou para queimar. Deus nos livre e guarde no fogo eterno. Sangue de Jesus tem poder, não. Senhor, corta, mas me enxerta de novo. Agora vai dar certo. Ou, se estou dando algum fruto, eu não posso estar satisfeito. Eu vejo muito isso dentro da igreja. A pessoa ela se satisfaz, sabe assim? Você põe no ministério, não estou falando com vocês não. É ministro lá do Alasca, de uma paróquia que eu visitei no Alabama. Mas é isso. A pessoa ela começa a dar fruto na igreja, aí o padre diz, que maravilha, que bênção. Vou chamar para o ministério. Aí põe essa capinha branca, que pronto, acabou. A pessoa trava na vida espiritual. Por quê? Porque ela se satisfez com isso. Ela achou que ela ganhou grande coisa. Nossa, sou ministro. Olha, ganhei uma capa. Vai com capa e tudo queimar no fogo do inferno. Misericórdia. Sangue de Jesus. Mas é um aviso? É. Agora vocês com essa capinha. Agora imagine eu com esse monte de roupa. 1, 2, 3. E a roupa civil. Você tá entendendo? Eu posso me enganar com isso daqui ou não? Claro que posso. Claro que posso. Igreja cheia. O dízimo entrando. Coisa boa. Vamos continuar nessa. Vamos continuar assim que tá bom. Não está. Não está. Não está. Esse é o grande equívoco da vida espiritual. Nós acharmos que uma vez salvos, uma vez batizados, estamos salvos para sempre. Isso é doutrina calvinista. Isso é doutrina presbiteriana. Isso não é doutrina católica. Isso é falsa doutrina. Você não é presbiteriano? Você não é calvinista? Você é católico apostólico romano? E segundo o que nós acabamos de ouvir no Evangelho, uma árvore, um ramo enxertado na videira pode secar e ter que ser cortado fora. Portanto, um católico nunca diz assim, eu estou salvo. Um calvinista diz. Um protestante presbiteriano diz, um católico nunca. Um católico diz assim, se eu continuar na graça de Deus, crescendo na presença do Senhor, receberei, futuro, a salvação. Amém. Uma vez perguntaram no julgamento de Santa Joana d'Arc. É famoso, está no catecismo da Igreja Católica. É um dos trechos de Santa Joana, que não escreveu nada, mas temos as atas da condenação dela pela Inquisição. Santa da nossa igreja. Queimada na fogueira da Inquisição. Aí eu quero ver você ser católica. Entendeu? Quando a igreja estiver te queimando e você continuar firme na fé em Cristo e na igreja. Como Santa Joana. Santa Joana morreu queimada na fogueira, dizendo, vocês que estão me queimando não são a igreja é maior do que vocês. Jesus, e ela morre queimada na fogueira. Mas tá, no julgamento,
o bispo Jean Cochon, que era um filho da mãe, um sem vergonha, um salafrário, vendido aos ingleses, pergunta para Joana d'Arc: você está na graça de Deus? Veja, é uma pergunta que se eu não tenho a verdadeira doutrina, se eu não sou católico de verdade, ela é uma mulher, uma santa, uma donzela, uma virgem, lutando pela libertação do seu povo. Escute a resposta de Santa Joana. Escute a resposta. Ela diz: se eu não estou, que Deus me ponha na graça dele. E se eu estou, que Deus me conserve. Essa é a resposta católica. Um católico nunca vai dizer: eu tenho certeza da minha salvação. Nunca. Porque aquele que está de pé, cuide para não cair, diz o apóstolo Paulo. Nunca você vai ouvir da boca de um católico essa arrogância espiritual, essa soberba espiritual. Eu estou salvo, eu sou salvo. E ainda tem um detalhe: apontar para você e dizer que você está condenada. E ainda tem esse detalhe: você está no inferno porque você não é. Você está lá naquela idolatria da Igreja Católica. Fecha o parênteses gigante que eu abri. Entendeu? É possível estar enxertado em Cristo e fechado e não receber verdadeiramente a graça, o influxo da presença de Cristo. Porque não tem intimidade com Jesus. Porque não tem vida de oração. Porque não tem piedade na hora de comungar. Porque não faz silêncio na presença de Deus na missa. Porque vive uma fé distraída. Uma fé de fazer coisas, sabe assim? Uma fé de apenas cascas e aparência. Contudo, sem obras, não é fé. A fé sem obras é morta. Então, o cristão, na medida em que ele vai se unindo a Cristo, diz o texto: sem mim nada podeis fazer, mas se vocês permanecerem, essa é a palavra-chave da missa de hoje, permanecer. Convido você então a fechar seus olhos. Se não consegue fechar porque tem labirintite, tem gente que se fechar o olho, abaixar a cabeça, cai do banco. Então não precisa. Se concentre, que a palavra-chave é essa: permanecer em Cristo. Aconteça o que acontecer. E assim, eu queria só, para terminar, ilustrar o que é permanecer em Cristo, todo dia, cada dia, aconteça o que acontecer, com o exemplo da primeira leitura de Paulo. Saulo se converteu depois de um encontro profundo com Jesus. São Paulo apóstolo, ele foi enxertado em Cristo pela fé. Ele acreditou em Jesus, ele acreditou no ressuscitado, foi batizado, entrou para a igreja e passou a dar testemunho, a viver os mandamentos, não por obrigação, por forçação de barra, para mostrar para os outros que ele era isso ou aquilo, não, por amor. O encontro de Saulo, de Paulo, foi um encontro de amor, de intimidade com nosso Senhor. Permanecer na igreja por amor. E olhe, perseguido, viu? Primeiro, incompreendido pela própria igreja. Um monte de cristão, vários, não acreditavam que ele tivesse se convertido. Então quem está aqui por causa de aplauso, de amizadezinha, sabe, por reconhecimento, não entendeu nada sobre o Evangelho. Saulo não foi compreendido. As pessoas não acreditaram que ele tivesse se convertido. E ele permanecia firme no Senhor. Os judeus de origem grega tramaram a morte dele, a ponto da confusão ser tão grande na igreja, que a igreja preferiu tirá-lo de circulação. E ele foi mandado de volta para a terra dele, porque ele estava dando dor de cabeça para a igreja. Saulo não se revoltou contra a igreja, não se revoltou contra Pedro, não se revoltou contra os apóstolos,
não se revoltou contra a comunidade de Jerusalém, Paulo foi calado para Tarso. Já contei isso aqui. 10 anos em Tarso. Quem é esse cara que ficou excluído, colocado de lado? Somente o maior discípulo de Gamaliel. O cara mais estudado daquela época tinha se convertido a Jesus. Tipo assim, o maior PhD de Harvard, o maior teólogo da época, foi esse. Esse é Saulo de Tarso. Se converteu. O que você esperaria? Você esperaria que você tivesse reconhecimento? Que você fosse aplaudido? Contudo, você foi excluído. Você foi esquecido. E mesmo assim, Saulo continuava a amar Jesus e o seu corpo, que é a igreja. 10 anos estudando, 10 anos de oração, 10 anos de ostracismo, 10 anos de penitência, 10 anos de humilhação. E 10 anos não são 10 dias. Aí eu falo sempre isso. Faça isso com alguns da paróquia Nossa Senhora de Lourdes. Faça. Chega em alguns aqui dentro dessa paróquia, sabe? E tire o cargo. E diga algumas coisas que essa pessoa precisa ouvir. Se revoltam contra Jesus, contra a igreja, contra o padre, contra tudo. Talvez não contra Jesus, porque Jesus continua sendo legal, né? Mas com certeza não entenderam que sem essa ligação, sem esse enxerto, isso é visceral, entre nós e a Eucaristia, que eu posso perder tudo. Eu cantava, já não canto mais, já não tenho mais voz para cantar. Você canta em espírito, minha filha. Você canta em espírito, meu filho. Você nunca vai deixar de glorificar a Deus, porque você não pode mais estar no coral. Porque o padre disse que eu não toco bem o violão, que não sei o que. Meu irmão, você vai tocar harpa no céu, junto com os anjos. Que interessa se você vai tocar piano, violão, baixo? Esses tempos aí atrás tinha bateria, eu tirei bateria, teve gente que quis fazer eu engolir a bateria. Aqui. Foi em outro lugar. Aqui. Falei, gente, as igrejas nossas aqui são tão pequenas, aqui na gruta uma bateria. Nossa Senhora. Foi com vários. Gente da igreja, não é o baterista. Não é o baterista, é gente da igreja. Que diz para mim, agora não vem mais aqui porque não está mais do jeito que deveria ser. Aí quando tinha bateria, tinha uns que não vinham aqui, iam na Nossa Senhora do Brasil, porque aqui é muito barulhento, parece igreja de pobre. Eu vi isso. Eu ouvi isso. Tem acordo com uma pessoa dessa? Eu pergunto para você, uma pessoa dessa está enxertada verdadeiramente em Cristo? Uma pessoa dessa está recebendo a intimidade, o influxo de Cristo Jesus, preso a essas porcarias, a essas ninharias? Aí faz uma caridade para a paróquia, faz um bem financeiro para a paróquia, sabe assim? E aí já se acha uma grande... Meu Deus! Olhe para a sua vida e diga assim: Senhor, eu te louvo porque eu estou unido à igreja. Eu te louvo porque eu comungo. Eu te louvo porque eu fui batizado. Eu te louvo porque entre trancos e barrancos eu tenho permanecido na fé. Eu tenho permanecido na tua presença. E é esse o meu louvor, é essa a minha gratidão. Senhor, que eu venha a perder tudo nessa vida, mas nunca venha a perder essa união, essa comunhão, essa inserção na tua vida, na vida da igreja. Tudo que eu puder fazer para ajudar, em tudo que eu puder fazer para colaborar, para contribuir, é isso que eu quero, Jesus. Diga para Jesus: eu não quero aparecer, eu não quero aplausos, eu não busco reconhecimento. Quando vem é bom, todo mundo gosta, claro. A gente tem o ego, isso aí não existe isso. Todo mundo gosta de reconhecimento. Contudo, não é isso que eu busco. Eu busco que o teu nome seja conhecido.
Como diz o salmo da missa de hoje, o Salmo 21, para que voltem ao Senhor e se convertam e se prostrem adorando diante dele todos os povos e as famílias das nações. Que as pessoas que não te amam passem a te amar. Que as pessoas que não te conhecem passem a te conhecer. Que a tua palavra seja levada através da minha humilde presença. Eu quero conhecer mais, Senhor, do teu amor. E assim, dar frutos de boas obras, permanecendo no Senhor. É isso que importa. O resto, Senhor, o resto não faz diferença. Obrigado por esta palavra. Que o meu coração, o coração desta paróquia, permaneça em Cristo Jesus. Assim seja. Amém. 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 Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.